infelizmente, com a gente aqui. Acho que ele não conseguiu ouvir sua pergunta. Pois não, Celso. Então, é justamente isso, né? Você falava do Flamengo, de propor o jogo, de gostar de ficar com a bola. Me lembrei da seleção de 82 também. Eu queria que você falasse se isso é só característica de jogadores ou a postura do técnico, a estratégia do técnico é importante também nesse sentido de ter um futebol mais ofensivo. O importante é o treinador ter a capacidade, e o treinador normalmente tem, de reconhecer as características do seu time e saber, com isso, qual é o melhor esquema para o time jogar, né? Então, é fundamental característica, né? Então, se você tem jogadores com esse potencial de segurar a bola e de jogar com qualidade, você tem que ter um time que tenha a posse da bola, você tem que ter a bola no pé, a bola tem que ser tua. Em 82 era assim, o Flamengo também tem essas coisas de querer, os times do Guardiola sempre tem isso, né? E se a gente lê o livro do Guardiola, ele diz coisas assim, quer dizer, ele quer ter o time com posse de bola, ele coloca 7, 8 jogadores no campo do adversário e joga, e vai para cá, e vem para lá, e vai e tal. E ele mesmo disse, se tiver que perder, porque é o risco, né? Já que eu estou sendo muito ofensivo, eu quero perder assim, jogando assim. Eu não quero mudar meu estilo para tentar ganhar um jogo, não. Eu vou impor isso. Mas perder, dizer, pode ser, escapa de uma bola, o time adversário joga por uma bola e ganha o jogo. Só que eu como Guardiola e como treinador, eu prefiro jogar por 20 bolas, tá, do que jogar por uma bola. Agora, sempre tu tem que saber o jogador que você tem, né? O jogador que você tem para você organizar o teu esquema com as características e montar um esquema que faça com que esses jogadores tenham a capacidade de render o máximo em benefício do coletivo. Eu acho que isso me parece importante. Então, não tem assim um percentual, né? Tem característica do grupo de jogador que você tem, a ideia do treinador que vai colocar e que os jogadores possam entender isso. Rafa, sua pergunta ao Paulo Roberto Falcão. Bom, as imagens falam por si, né? A gente está acompanhando com muita atenção o que o Falcão está falando com a gente e observando aí que foi o Falcão que todo mundo já conhece. Como bem disse o Flávio, craque na bola e craque na comunicação. Então, Falcão, queria aproveitar, como você também é um homem de comunicação, vai entender minha pergunta. Eu vou criar uma situação hipotética aqui. Vamos ter final de Copa Libertadores daqui a aproximadamente 2 meses, o Flamengo do Renato Gaúcho e o Palmeiras do Abel Ferreira. Então, hipoteticamente, Falcão, que é gênio em tudo que faz, fosse hoje presidente de um grande clube do futebol brasileiro, precisasse contratar um técnico. Contrataria quem, Falcão? Abel Ferreira ou Renato Gaúcho e por quê? Se eu tivesse o grupo de jogadores que o Flamengo tem hoje, eu contrataria o Renato. Se eu tivesse o grupo de jogadores que o Palmeiras tem, eu contrataria o Abel. Muito bem. Gênio. Vai querer me amar. Para com isso. Ô, Falcão, como é que você está se sentindo vendo o Mourinho dirigindo a Roma que encantava, que fazia sonhos, que era uma maravilha? Como é que está sendo para você essa experiência? Alguns contatos com ele no Real Madrid, na ilha, quando ele era treinador. É uma figura que eu acho que vai acrescentar muito a Roma. E eu me surpreendi num jogo com o Sassuolo recentemente, e a Roma fez o segundo gol no finalzinho e tal, e ele saiu correndo, vibrando, e eu digo assim, mas não é o Mourinho, né, que a gente conhece, mas eu acho que ele está tão envolvido com a Roma, ele deve ter sido bem recebido pela torcida, porque a torcida gosta de pessoas competentes, que ele está muito dentro disso, né? Ele está muito dentro do Roma como time, do Clube Roma, e acho que ele tem condições de fazer um bom campeonato, sim, porque ele tem muita competência, também já trabalhou na Itália, e tem frases deles assim, que realmente vão repercutir. Ele também é um homem que tem umas frases que repercutem bem na imprensa. Legal. Falcão, para a gente finalizar, te liberar e te agradecer demais por nos atender, como é que você está vendo a seleção brasileira, jogos agora nos próximos dias, como você analisa o nível da atual seleção brasileira? Pois é, Flávio, eu até vi o Tite falar isso, eu tenho curiosidade, né, de ver a nossa seleção enfrentando seleções da Europa, seleções de primeiro nível da Europa, né? Eu falo de Itália, falo de França, de Inglaterra, de Bélgica, porque nós na América do Sul a gente não tem, talvez tirando a Argentina no momento, a gente não tem um adversário, né? Evidente, tem que jogar para ganhar, não existe jogo jogado. Mas eu estou sentindo falta e eu vi o Tite, inclusive, dizendo na entrevista que ele quer. O difícil vai ser montar, né, jogos com as seleções lá fora pelo calendário.
mas eu tenho curiosidade gostaria de ver a seleção também enfrentando seleções lá da Europa de primeiro nível, para a gente ter uma resposta maior da nossa seleção. Paulo Roberto Falcão. O nosso mestre Alberto Helena Júnior conseguiu contactar e é um fã muito grande do Paulo Roberto Falcão, como todos nós. Ô, mestre, que bom, hein? Nossa, falou da nave e resolveu tudo, hein? Mestre Alberto Helena Júnior, o grande Paulo Roberto Falcão, um mestre da caneta e da comunicação com um mestre da comunicação e da bola. Helena, boa noite. Realmente, comparar com o Falcão é uma sacanagem, porque o homem foi um jogador extraordinário. Ele foi a simbiose de tudo que deve acontecer num time de futebol, num jogador de futebol. Ele marcava, ele armava, ele atacava, fazia gol e dava espetáculo, fazia jogadas bonitas e tudo. Quer dizer, era a síntese do que deve ser o futebol. Falcão, eu estava aqui me lembrando, quando você chegou no São Paulo, você esteve lá em casa, lá no Morumbi, não sei se você lembra desse detalhe, e a gente conversou muito sobre futebol, e as nossas ideias combinam muito. Eu queria saber de você, na prática, você que foi técnico até outro dia, que metodologia existe hoje em dia que substitua o treino coletivo para obter conjunto, que é a base de qualquer time? Alberto, Helena, prazer falar contigo. Como é que eu vou esquecer daquele jantar que você fez? Também estive na sua casa quando eu jogava no Internacional, estivemos lá com o Antônio Marcos, também um grande cantor na época. E foi muito prazeroso. E dizer também que eu continuo treinador, sabe? Eu estou ainda com a expectativa de fazer um trabalho como eu acho que tem que ser feito, né? Num time assim de futebol e que possa... a metodologia que eu gosto, eu não gosto muito, sabe, de treinar em campo pequeno. Eu não gosto muito de fazer 3 contra 3, 4 contra... Eu gosto disso talvez no início de temporada. Eu gosto de trabalhar por setor. Meus times gostam de trabalhar a defesa contra 7 adversários, tem que se virar. Aí depois eu boto mais um volante, então eu fico 5 contra 7. Eu vou criando dificuldades para a defesa. E depois eu vou trabalhar no meio campo e no final o meu time, meus atacantes. Principalmente quando você não tem tempo, né? Eu acho que o trabalho, que tem muita gente que faz, né? A minha rodinha, por exemplo, que é a rodinha que começa o trabalho, isso não tem que ser brincadeira, isso tem que ser um treino já. E muitas vezes o jogador faz a rodinha, o bobinho, como se diz em outros lugares do Brasil, muito mais brincando. Tal. Não, ali tem que ser treino, que é o passe rápido e, de repente, cortar a direção da bola. Então, eu gosto de um time bem treinado e que possa trabalhar setores, tá? E encerrar a semana juntando todo o time para testar, para ver se aquele que foi treinado na terça, na quarta, na quinta, na sexta, quando você tem semana cheia, evidentemente, foi bem aproveitado na semana. Gosto muito de trabalhar faltas. Acho que faltas que nós não temos hoje no Brasil, um grande cobrador de falta, né? Que você possa colocar e vai lá bater a falta. Eu gosto de trabalhar falta ensaiada. Eu estava até lendo hoje aqui um livro que eu tenho da Itália, tem mais de 200 cobranças de faltas. Bola parada, para mim, ela é importante, mas não só o cruzamento para dentro da área. Isso aí não precisa nem isso aí, todo mundo faz, cruzar para dentro da área, botar o zagueiro no centroavante, bota para dentro da área. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais do que isso. E isso é o que eu gosto de fazer, isso é o que eu acho que os times têm que ter. E tenho sentido falta, certamente, de jogadas mais preparadas com a bola parada. Beleza. Obrigado pela sua presença conosco. É sempre muito honroso falar com uma pessoa tão importante no mundo do futebol, em todos os sentidos. Tomara que você volte rapidamente para trabalhar como treinador, já que é isso que você pretende fazer agora, que você pode trabalhar onde você quiser, que você é bom em tudo que você faz. Grande abraço, viu, Falcão? Muito obrigado. Obrigado a todos, abraço a todos, e que a gente possa se ver rapidamente, quem sabe presencial, tá? Abraço a vocês, se cuidem. Bacana. Seguinte. Que coisa ver esse